serviços recebem selo de qualidade pela assistência prestada. E um dos serviços do Brasil que recebe esse selo de qualidade é essa clínica que a gente está hoje. Essa clínica é um padrão diferenciado, né? Se a gente fosse dividir por selos, é uma clínica selo prata que está se desdobrando nos últimos 2 anos para evoluir para um selo ouro. E essa equipe aqui vem se debruçando nesse processo, tudo baseando-se na avaliação, tá? A ideia desse grupo é redescobrindo e ressignificando a avaliação, fazer com que as equipes possam monitorar, acompanhar os resultados, estabelecer protocolos clínicos, né? Para que a gente possa ter uma fisioterapia com maior resolutividade. Um outro diferencial que vocês vão ver aqui também, que é a questão de que é uma discussão interdisciplinar. Então, aqui a gente tem fonoaudiologia e tem terapia ocupacional. E da fisioterapia, a gente tem traumato-ortopedia, pediatria adulto, ou neuropediatria, né? Isso. Neurofuncional a parte de adultos, a fisioterapia aquática e o domiciliar. Então, acho que foi todos, né, que a gente passou? Pilates também aqui. Ou seja, eu acho que foi, se a gente tivesse combinado, a gente não conseguiria um momento como esse. Então, o que vocês vão ver aqui é a rotina desse serviço partindo da avaliação, tá? Eu vou pedir Karen para se apresentar. Pronto. Karen é uma das gestoras da clínica e ela é responsável por toda a parte técnica, tá bom? E ela vai falar quem são essas pessoas que estão aqui com a gente. Boa noite, gente. Hoje a gente está aqui meu nome é Karen, né? Eu sou fisioterapeuta de formação e hoje estou aqui na parte da direção técnica, aqui da Clínica Pepita Duran. Mas a gente não faz nada sozinho, né? Então a gente caminhou e conseguiu formar uma equipe que a gente entende como uma equipe de coordenação, tá? E essa equipe tem um representante mais ou menos de todas as áreas da clínica, né? A primeira grande necessidade que a gente sentiu foi de uma coordenação da fonoaudiologia e da terapia ocupacional, por não ser a minha formação direta, né? Apesar de que, desde que eu me formei, que a gente trabalha nesse sistema interdisciplinar, né? Então, eu tenho Jéssica, né, ao meu lado aqui com a coordenação de terapia ocupacional, Michele, de verde, com a coordenação de fonoaudiologia, e eu tenho as diversas áreas da fisioterapia, né? Luciana ali de preto, com a fisioterapia e neuropediatria, Jaque ali de preto também, atrás da mesa, com a aquática, atrás da bola, Ana Paula, com a parte domiciliar, Priscila, aqui de branco, com a parte traumato-ortopedia e pilates. Essa aqui é a Jéssica, né? De preto, para avaliar também. Era farda de E Milena, que ajuda a gente na coordenação dos nossos estagiários e na nossa coordenação científica, né? Então, ela que ajuda a gente nas nossas atualizações de protocolo, de literatura e conduzindo o estágio supervisionado da UFPE que a gente tem aqui. Por enquanto, ainda só para fisioterapia, né? Mas que a gente já está namorando para estender para terapia ocupacional e possivelmente para fono também. Mas são projetos, não agora. Isso. E aí, não tem como, por exemplo, se pensar no instrumento de avaliação que consiga pegar as especificidades do que o serviço precisa, se a gente não conhecer o perfil do cliente, né? E esse grupo já se dividiu dentro das suas habilidades. Então, dentro dessa coordenação, desse grupo, desse plus que vocês viram, 2 colegas assumiram um pouco dessa responsabilidade de fazer esse mapeamento clínico. Elas vão apresentar rapidamente um pouco do que elas já até apresentaram para a equipe, não é? Vai retomar alguns pontos, né, Jéssica? Que ela vai explicar junto com Milena, para que a ficha ela possa ser repensada, que já está sendo feita, mas sempre nesse processo dinâmico de reorganização. Então, eu vou passar para Milena e para Jéssica, porque aí elas vão poder explicar melhor para vocês. Eu vou virar. Eu vou virar. Ah, não consegue.
Não vai pra segunda, não. Não vai aqui. Deixa eu só botar para ficar mais alinhadinho para vocês. Tá dando para ver o slide, minha gente? Quer botar aqui em cima assim? Tá muito perto, não? Peraí. Bem claro, professora. Claro. Mas O aí, slide é para a luz. deixa a gente ver se diminuindo a luz se melhora. Melhorou? Tem que focar lá no slide. Aí dá certo. Focar mais no slide. Então, botar mais perto. Assim? Assim tá cortando. Cadê sombra? Tá bom? Não. Se abrir mais assim a tela. Aí. Foi um pouquinho mais pra direita. Aqui tá pegando, Do teu lado. pegando sozinha. É. Olha no celular. Assim. Olha no celular. Tá pegando. Eu só não consigo entender se é para jogar para lá ou para cá. Aí. Pegou. Pronto. Mas eu dizer assim, lá do André, se for direito. Não, eu queria ser o diretor. As meninas, assim, eu pedi para Milena e quem estava na online, quando a gente fez a apresentação disso aqui, na reunião online, vocês estavam? O professor Catarina. Não. Foi Não, não. tava Catarina. Tava me Faz um tempão já. Eu cheguei atrasada, inclusive. Não sei, eu não estava com nada, eu acho que ele devia estar, não sei. Tá? Eu acho que sim, eu acho que era sim. Ah, Não, já que ele ficou, acho que ele não foi não, foi a primeira. Não, foi não. Ai, que primeira. é que eu Mas tava fez os gráficos. Não, mas eu acho que essa foi toda online. Foi dia de semana. Não foi Foi um dia de semana. Mas, enfim, de qualquer forma, as meninas mandaram passada mais rápida. Vocês lembram aquele questionário, aquela ficha, aquela tabela que deu um bololô danado, que houveram diversos questionamentos que a gente precisava preencher os dados. Enfim, era para isso, né, para que a gente tivesse um perfil mais apurado. Por que eu estou dizendo que a gente não dá uma passada? Porque hoje a gente quer ter um foco maior nas patologias, para que a gente possa definir o que é que a gente precisa fazer dos protocolos clínicos ou os que a gente tem já são suficientes, a gente vai só revisar, então só para a gente se localizar. Então, um dos objetivos desse levantamento de perfil era justamente isso, para a gente ter essa condução para os protocolos clínicos, para que depois a gente pudesse entrar na avaliação, tá? Feito o Chay falou, a gente não vai se até a todos os dados, que tem, que realmente é bem extenso, mas é para tanto o pessoal que está lá. E como é que foi feito esse processo? A gente definiu em reunião que pontos seriam importantes a gente conhecer da clínica. Como, por exemplo, as principais patologias que são atendidas na clínica, a faixa etária que essas pessoas têm, é mais criança, é mais adulto, como é que está em cada setor a distribuição desses pacientes. Então, a gente fala em alguns pontos que eram relevantes, não só para questões administrativas, mas para a construção da nossa avaliação e desses protocolos clínicos. Então, por meio disso, a gente fez uma planilha no Excel de forma online, que foi enviada para todos os terapeutas, para que todos eles preenchessem com seus pacientes, para a forma de otimizar realmente o tempo e o trabalho, e a gente conseguir essa informação de forma mais rápida. Depois disso, sentou eu e Milena para fazer análise estatística mesmo desses dados. De ver, fazer gráfico, de ver a quantidade, as médias, as porcentagens do que a gente foi encontrando, para depois fazer essa organização desse slide com as principais informações. Como a gente falou, já foi apresentado anteriormente, então tem algumas coisas que a gente vai passar muito rápido, não vai ler número por número. A gente só pode até mencionar assim, ó, a gente observou também a distribuição de tal coisa, para ir passando, para a gente poder se ater mais a parte das patologias para os protocolos clínicos. Tu imprimiu dividido depois? Foi. Tá, porque aí a gente vai poder passar Bom, pra menina. a gente começou dividindo, né? Porque a clínica ela tem uma sede aqui em Recife e também tem uma como se chama? Uma unidade, né? Lá em Caruaru, né? Onde tem, por enquanto, dois profissionais, dois fisioterapeutas.
E aqui em Recife nós contamos com 28 profissionais, né? Tanto de todas as áreas, físico, fono, TO, e um total de 204 pacientes, tá? A gente determinou esse período de coleta porque a intenção é que isso seja feito de uma forma periódica, né? Para que a gente possa estar sempre com esses dados atualizados. A gente ainda vai organizar como vai ser feita essa atualização de dados e essa nova coleta, mas provavelmente a gente vai, até por setor, né? Setores como de trauma, que o fluxo é muito maior, provavelmente essa coleta vai ser mais constante, e os outros setores vão ter um período talvez aí de 6 meses para a gente fazer essa renovação dos dados. A gente achou muito importante a gente entender de onde os nossos pacientes vinham, né? Então a gente questionou de onde eles moravam e questionou também com questões como o encaminhamento, se foi encaminhamento médico, mas na frente vai estar bem descrito. Os setores, como Cíntia já falou, né? A gente tem todos esses setores aqui na clínica, tá? E aí, quando a gente vai para cada setor, né? A gente vai especificar um pouquinho, mas principalmente sobre as patologias, né? Então, na piscina, que são 5 profissionais, atendem em torno de 50 pacientes, com idade média de 23 anos. Então, é um setor que tem uma distribuição muito ampla de pacientes de 1 ano até paciente com quase 90. Uma distribuição em termos de gênero semelhante. E a idade, a maioria se concentrando na idade de criança e adolescente, né? Entre 13 e 11 anos. As patologias principais que a gente detectou, né, foi a paralisia cerebral, a síndrome de Down, transtorno do espectro autista, e assim, tem outras, né, numa menor proporção, como AVC, trauma crânioencefálico, Zika, e esses outros que são a grande percentual, muitas vezes assim, um paciente de cada patologia, né? A gente especificou aí do lado, e outras patologias são essas. Então, assim, eu não vou ler para vocês, mas vocês veem que variam de patologias neurológicas até patologias ortopédicas, né? Muitas síndromes, pacientes que, inclusive, mantêm, né, há muito tempo aqui em acompanhamento, né, Jaque? Até como atividade mesmo, né? Principalmente os pacientes mais idosos mantêm como um tipo de atividade mesmo, tá? E a gente buscou também coletar nos profissionais qual eram as abordagens utilizadas, né? Então, utilizamos das mais diversas aqui, como o BOBA, a própria hidrocinetoterapia, algumas técnicas de pilates, o raio-wiki, Bad e algumas mobilizações, tá? Milena, essa parte de abordagem, vocês pegaram pelo prontuário também ou foi perguntando na conversa com... Todas essas informações foram coletadas, porque a gente percebeu... Sim, no Google Forms aí tinha uma pergunta sobre isso. Porque tanto que a gente percebeu, assim, o próprio sistema não foi uma dos pontos que a gente colocou para conversar com a clínica, que o sistema não conseguia nos fornecer esse perfil dos pacientes. Então, a gente criou essa busca inicial com a planilha, e a ideia é que a gente vai encaixando informações que são necessárias dentro do sistema, ou enfim, das evoluções, das avaliações. É surpresa, Jaque, quando tu olha assim, esse panorama dos diagnósticos clínicos? Não, para mim não, porque a maioria das crianças, né? Quando ainda tem mais crianças, então é muito comum, né? O Down, o PC, principalmente, né? Paralisia cerebral. E que a gente está recebendo muito mais hoje crianças com TEA, né? Tô vendo ali, 10%. Associado com as síndromes, né? Que eu tenho paciente com Down e com TEA, PC e TEA. E só TEA, com outra síndrome que ainda está para ser diagnosticada. Na pediatria, né, contamos com 5 profissionais que atendem cerca de quase 60 pacientes, com idade em torno de 4 anos. Esse tempo de avaliação ele não está muito fechado, porque variou também do profissional, tiveram profissionais que entraram um tempo depois, alguns pacientes migraram de um profissional para outro, então isso também é um fator que a gente gostaria, né, de deixar mais claro para que a gente soubesse assim, há quanto tempo esse paciente está em acompanhamento aqui na clínica, né? Porque às vezes esse paciente entrou criança, ficou adolescente, adulto, a gente tem pacientes há mais de 20 anos aqui na clínica. Então é interessante saber há quanto tempo tem essa adesão, né? Em quais setores ele passou. Então, na pediatria, a gente tem mais concentrado ali acima dos 3 anos. E os que eram pequenininhos da clínica?
que foram crescendo, hoje estão adolescentes e jovens, ficam ainda como clínica da pediatria ou vai para o adulto? Tem a parte de adolescente e a Né? Vai mudando, inclusive, isso. Isso é um diferencial de você, né? É bom também se a gente puder ir valorizando, de alguma forma, para todo mundo. Diferenciais. Acho que a gente estava conversando um pouco sobre isso, não foi, Priscila, no final de semana? Porque não manter aquela mesma abordagem, entender que dentro do ciclo de vida aquilo ali vai modificando. Então, isso pode ser explorado, né? De alguma forma, para o marketing. Acho que é importante, né? Inclusive, né, uma coisa que a gente fez também com esse perfil foi cruzar, né? Então, tem vários pacientes, a maioria deles, na verdade, que estão em vários dos serviços que a gente presta aqui na clínica. Então, fazem fisioterapia, terapia ocupacional, fono, piscina. E a ideia é que a gente integre mais ainda essas informações, né? Então, logicamente, a gente sempre tem a troca aqui entre os profissionais, né, dos pacientes, mas, assim, às vezes no sistema essa informação não é tão integrada. Então, a gente também acredita que com esse perfil vai ajudar a melhorar essa integração das informações a nível do sistema. E nesses integrados, vocês pontuaram aonde? Por exemplo, na fisioterapia pediátrica e também estava na piscina. Contou nos dois campos? Tem uma tabelinha que mostrou, assim, mais ou menos quantos pacientes estão. Tipo, fisio-TO, fisio-fono-TO. Mas entrou aqui também, entrou também na fisioterapia e vai entrar no TO. Isso. Aqueles se repetem. Se repetem. E em relação às patologias, né, que até impressionou a minha exército, a gente achou que em pediatria o principal ia ser a paralisia cerebral e não foi. Né? A gente viu, principalmente, a gente está com uma demanda muito grande de crianças andando em ponta do pé, né, pé equino, depois seguido pela paralisia cerebral, crianças com atraso do movimento neuropsicomotor, transtorno do espectro autista, Zika e as outras tantas patologias, a maioria são síndromes congênitas, né, genéticas, questões até traumático-ortopédicas, né, como a luxação do quadril, pé congênito. Então, assim, e muitas vezes um paciente, como já disse, que ele tem PC e TEA, né, tem uma síndrome genética e algum pé equino. Então, isso também aparece aí. E as abordagens também as mais diversas, desde o conceito GOBA, TNF, estratégias para treino do balance, princípios da integração sensorial, vibração do corpo inteiro, liberação miofascial e até a estimulação. Alguém pode estar achando estranho, como a Milena falou, sobre a questão da paralisia cerebral. Porque na primeira do perfil da clínica, ela aparecia como mais. Na de fisioterapia aquática. Na de fisioterapia. E é só aquática. Tá. Eu estava pensando que ela estava me lembrando, pensando que era da geral. Aí eu estava pensando que tinha puxado para cima pela fonoaudiologia e pelas outras. Aí, com relação quer dizer que eles fazem muito mais fisioterapia aquática do que os de pé equino, por exemplo. Isso. Aí a gente estratificou, não existia essa definição de fisioadolescente, a gente estratificou, porque a gente viu que realmente aquela criança não é mais uma criancinha, já é acompanhado por um fisio neuroadulto, né? Então, Paulinha, que atende adultos, já atende alguns pacientes adolescentes. Eu atendo pediatria, mas também atendo alguns pacientes adolescentes. E são poucos no momento, mas que vão crescendo à medida que essas crianças estão crescendo, né? E aí a gente tem a definição, porque cada um tem um diagnóstico diferente. Então, esclerose tuberosa, ITEA, uma síndrome genética, um paciente com distrofia muscular e um paciente PC. Com relação à fisioterapia adulto, temos no momento 2 profissionais e atendem cerca de 13 pacientes, com idade média de 40 anos e a maioria do gênero masculino. Esses aqui são os PCs que, acho que todos os PCs de adultos foram acompanhados aqui desde pequeno, né? Então, a maioria dos pacientes são PCs. Tem Down também, Parkinson, e os outros são, né, o AVC, Alzheimer, alterações de balance. Mas, assim, o que destaca mais é o fato dos pacientes aqui são acompanhados desde pequeno aqui na clínica. Aí temos aqui também, dentro da fisioterapia, a gente tem o serviço de fisioterapia neurointensiva através do Tarasute, né? Temos aqui em Recife e em Caruaru. Então, no setor, são alocados 7 profissionais que atendem cerca de 29 pacientes com idade média de 11 anos. Mas tem os pacientes adultos também atendidos pelo TEA. A maioria tem paralisia cerebral
paciente com trauma crânioencefálico, AVC, Zika. Tem paciente que tem PC e TEA, né? Outras síndromes e o transtorno do espectro autista. E outras condições, como hidrocefalia, cromossomopatias, luxações de quadril. A gente tentou realmente abordar. Então, o TEA em si já é uma abordagem, né? Já é o protocolo que eles utilizam. Mas eles associam também com o BOBAT, PNF, uso de bandagem funcional, terapia por contenção induzida e mobilização neural. Em Caruaru, são 2 profissionais que atendem cerca de 6 pacientes com idade média de 15 anos. A maioria com paralisia cerebral, paciente com AVC e outro com uma síndrome genética. Na traumatortopedia também são 2 profissionais que atendem cerca de 46 pacientes com a idade que varia de 55, mas assim, elas têm realmente pacientes bem jovens, né, adolescentes, e pacientes quase centenários. E também assim, é um dos setores que tem uma maior variabilidade, né? Principalmente são pacientes que têm algias da coluna e articulações. A gente teve que botar de uma forma bem geral, porque era assim, um era dor no ombro, outro era dor na mão, outro era dor no pé, mas a gente tem isso tudo planilhado, seguido pelas condropatias, epicondilites no geral, tendinites e bursites, artrose do joelho, né, de várias articulações e alguns pós-operatórios. O pessoal da Traumato utiliza a abordagem principalmente como eletrotermoterapia, cinesioterapia, uso de bandagens funcionais, treino aeróbico, liberação miofascial, o Maitland, PNF e treino de barras. Bom, no setor da fono, no momento que a gente fez essa coleta de dados, só tínhamos 2 profissionais. Mas agora estamos com 3 profissionais em atendimento e que no momento estavam atendendo cerca de 36 pacientes com idade média de 13 anos. Né? Em sua maioria são crianças ali até 11 anos e tem alguns pacientes um pouco acima dos 20. A paralisia cerebral não ficou em primeiro, realmente as outras patologias se destacaram mais, né? Principalmente síndromes genéticas, distúrbios da fala e alguns distúrbios até da marcha, seguidos pela paralisia cerebral, síndrome de Down, pacientes adultos com AVC, transtorno do espectro autista, Zika e atraso de desenvolvimento neuropsicomotor. Dentro da fonoaudiologia, as abordagens utilizadas foram também conceito BOBAT, uso de bandagem, princípios do ABA, motilidade oral, né, motricidade oral, linguagem, comunicação alternativa, estimulação auditiva e estimulação sensorial. São nessas horas que a gente aprende, não é? Bom, da terapia ocupacional também, no momento que foi feita essa coleta, tínhamos 3 profissionais, agora tem 3 ainda, então continuamos. São 3 terapeutas ocupacionais atendendo 37 pacientes, né, com idade média de 14 anos, mas varia assim, de bebês, né, praticamente recém-nascidos, até pacientes idosos, né, mas a sua maioria são crianças. A maioria, né, com patologias diversas, como estão descritas aí, até pós-operatório de tumor cerebral, questões neuromusculoesqueléticas, paralisia cerebral, acidente vascular encefálico, atraso de desenvolvimento neuropsicomotor. Então, assim, são as mais diversas, né? Mesmo as 3 tem que abordar, entender um pouco de tudo, porque muito de tudo, né? Para poder realmente utilizar a melhor abordagem. As principais estratégias são o conceito BOBAT, os princípios do ABA, estimulação sensorial e treino de AVD. E o TEA aparecendo, né, com força, né? Vindo ao ponto de não estar dentro de outro, né? Em todo setor ele pode ser forte. E a terapia ocupacional também conta agora com o serviço de integração sensorial, que temos apenas uma profissional atendendo cerca de 22 pacientes, com uma média de 5 anos, né? Também variando de crianças de meses até crianças com quase 12 anos. A maioria desses pacientes da integração são pacientes com síndrome de Down, paralisia cerebral ou do transtorno do espectro autista, né? Seguido também pelas crianças com Zika, acidente vascular encefálico e atraso de desenvolvimento neuropsicomotor. Além disso, temos outras patologias, como
a hidrocefalia, doença multissística, síndrome de Williams, TDAH e mielomeningocele. E as principais estratégias, né, diferentes associadas, né, é a integração sensorial do ARES, o próprio conceito GOBA, a abordagem funcional, os princípios do ABA e o treino de EVD. E o Pilates é composto, né, por 2 profissionais que atendem cerca de 32 pacientes com idade média de 50 anos. E a maioria deles, né, cursa com algias, né, das articulações das mais diversas. Alguns pacientes estão aqui por conta de reabilitação pós-Covid, né, então tem chegado aqui para a gente. Alterações associadas, né, com comprometimento neurológico, como as cervicobraquialgias, as lombalgias, síndrome de piriforme, paralisia cerebral. A gente também tem assim, alguns pacientes que estão em acompanhamento com a físio neurofuncional em fase de Pilates. Então, assim, a gente tem essa integração. Aí, essa parte dos convívios a gente vai passar, mas foi uma forma de a gente também entender, assim, a maioria dos nossos pacientes eram de plano, eram de um determinado convênio, já que a clínica aqui não aceita todos os convênios. Igual aquela outra informação logo do início da localização, de onde eles vêm, né? Porque isso vai gerar estratégias para várias coisas. Em relação ao plano de saúde também, nessa questão como particular que aparece ali, por exemplo, Pilates todos são particulares, né? Isso também, aproveitando só um pouco aqui do contexto, isso também norteia de alguma forma a avaliação que a gente vai ofertar. Não que vai interferir na qualidade, não é isso que a gente está falando, né? Essa clínica, por exemplo, ela trabalha com um padrão mínimo de qualidade. Todo mundo tem direito àquilo dali. Entretanto, um plus é igual na Traumato, por exemplo. Priscila, junto com Ingrid, tem toda uma avaliação que é norteadora para todos. Mas se tivesse um equipamento X, como o dinamômetro isocinético, não tem como cobrir para um convênio, né? Ou para um paciente particular. Esse custo tem que ser por fora, né? Então, é um outro levantamento que a gente tem que começar a juntar, que é esse impacto, né? Da questão da gestão, da questão financeira com a questão técnica, né? Para a viabilidade do negócio. Inclusive, os profissionais, assim, em sua maioria, não sabiam informar, né? Tiveram que ir no sistema acessar essa informação que eles realmente não sabiam quem era plano, quem era particular. Tem a parte de filantropia também. Isso é excelente. Porque o tratamento ele é dado totalmente imparcial, né? Eu estou aqui, eu te atendo, independente de qualquer coisa. A clínica acha isso importante, Karen? Vocês priorizam isso? Sim, sempre é uma ideia nossa, né? Então, assim, a gente sempre concordou que se você se propõe a trabalhar com plano de saúde e paciente particular, que não deve ser feita diferenciação nenhuma e nem entre a filantropia. Então, assim, falando de forma muito simples, paciente é paciente, né? Então, se a gente a gente se coloca como prestador de serviço através de plano particular, em alguns casos de filantropia, isso tem que ser feito da mesma forma. Massa. Achamos também importante pontuar a questão dos encaminhamentos, exatamente para criar um vínculo, né? A gente percebeu que tinham médicos, principalmente nas áreas de neuro, ortopedia e pediatria, que sempre estavam encaminhando, então é uma via de mão dupla, né? A gente está sempre aqui buscando dar o retorno, dar esse feedback para o médico através de relatórios, da conversa sobre o paciente, né? Porque no fim das contas quem vai ganhar mais é o paciente. Mas a gente achou bem interessante a gente pontuar. Tem, assim, alguns terapeutas sabiam quem era médico, alguns, assim, já fazia tempo, então não lembravam, mas a maioria conseguiu pontuar. Mas, principalmente neurologista, aqui a gente tem mais, assim... Entra vários fisioterapeutas, né? Isso, que não que é legal que assim, não se vê como um medo de uma concorrência, né? Você vem para complementar, isso é legal. E aqui também é outro ponto, que essa clínica também traz com muita força. Para cada profissional, a autonomia ela existe para dar o seu diagnóstico dentro da sua capacidade, né? Assim, da nossa especialidade. Então, cabe a cada um desses colegas, neurologistas, ortopedistas, pediatras ou qualquer outra especialidade médica, dar o seu diagnóstico clínico. E aqui a terapia ocupacional dá o seu diagnóstico terapêutico ocupacional, o diagnóstico fonoaudiológico, nós costumamos esse, e o fisioterapêutico. Então, é bom deixar claro, num momento como esse, que esse é um dos outros grandes discussões, para a gente desmistificar. Cada uma das profissões tem autonomia para dar o seu diagnóstico e traçar seu planejamento terapêutico, né?
e, se possível, sempre que possível, a questão da E a interprofissionalidade. gente percebe que quanto melhor essa relação, mais os profissionais médicos, principalmente, entendem o nosso papel, porque muitos deles assim, não entendem o que é que faz um físico, o que é que faz um TO, então essa troca, né? Então, quando o paciente vai ter um relatório da terapia ocupacional, tem um relatório da FUN explicando os objetivos, o que é feito, o diagnóstico. Então, assim, a troca se torna muito melhor, tanto para o paciente, quanto para a gente, né? Para a melhor escolha da conduta para esse paciente. E esse relatório, que já existe um protocolo de rotina de vocês, né? Para rediscussão de caso, né? Dos objetivos, né? E, assim, esses relatórios todos são sempre pautados em novas avaliações, entendendo a avaliação até como um processo, né? Nada vai, assim, baseado numa avaliação que teve no momento de entrada. Tem que ser feito para atualizar. E até, assim, o laudo, ele segue uma tendência, né, cara? O laudo sempre passa pela direção e para que a gente possa manter esse padrão, né? Manter essa mesma linha de raciocínio. Massa. Outro fator que a gente achou importante pontuar foi, assim, como esse paciente chegou aqui na clínica, né? Então, a maioria, logicamente, por encaminhamento médico, alguns indicação de plano, mas tivemos muitas pessoas que foi indicação de parente, amigos, outros profissionais, inclusive de outros locais, através de rede social, reportagem, algum familiar ou amigo que trabalha ou que já fez terapia aqui na clínica. Então, assim, foi bem interessante a gente saber exatamente para criar estratégias de como captar mais pacientes para o setor, o serviço. E aí a parte que a gente falou, né, das terapias associadas. Então, a gente fez uma listagem, mais ou menos assim, por exemplo, quem fazia TO e fisioneurofuncional, quem fazia TO, fono, fisioneurofuncional e hidro. Quem faz fisioneurofuncional e hidro. A gente não pontuou aqui quem faz em outros serviços, porque existem alguns pacientes que fazem outros serviços. Por exemplo, faz físio e fono aqui, e faz integração sensorial em outra clínica. Às vezes por questão de plano, às vezes por questão de agenda, né? Mas a gente tentou associar, fazer uma listagem dos pacientes de acordo com a associação das terapias. Tem como alguém falar? Lembra que vocês falaram sobre aquela parte introdutória, quando o paciente ele era atendido? Imagem um local, para não ser repetitivo. Lembram disso? Que, né, para tentar ver quais são de dados iniciais para não ficar sempre perguntando. Então, em alguns serviços, né, de alguma forma, nesse processo de avaliação, para que o paciente ele entenda que ele já está vendo ali já está sendo algo planejado para ele, não precisaria ficar sendo repetitivo de alguns pontos, né, para poder trocar. E aplicar a relação das terapias externas. Então, até para a gente entender assim, a gente teve muito paciente, por exemplo, realizando estimulação visual, que não é ainda um serviço que a clínica oferta integralmente, apenas a estimulação visual. Então, a gente viu alguns pacientes fora fazendo. E aí, a gente entender assim, faz fora por questões do plano, ou por agenda, ou porque realmente a clínica ainda não oferta esse serviço. Porque o que a gente percebe é que os pacientes, a maioria, preferem realizar tudo num serviço, né? Integrar, a gente tenta inclusive associar, assim, quando o paciente vai fazer mais de uma terapia no dia, a gente tenta ver de uma forma que não interfira, assim, não é simplesmente colocar aí na agenda, né? Mas de uma forma de que não vai interferir no rendimento dele. Quando a gente consegue, a gente acha que é bom para o paciente, a gente associa as terapias, então ele pode fazer físio e TO na mesma sessão, ou TO e fono no mesmo atendimento. E é sempre enriquecedor, tanto para o terapeuta quanto para o paciente. Algumas observações que a gente fez, né, foi na hora de preencher mesmo os dados, né? Tem alguns pacientes que, como tem paciente que tem 2, 3 diagnósticos, ficava num setor um diagnóstico, no outro. Então, a gente casou as informações para alinhar. Então, por isso que a gente acha, principalmente a parte do sistema, tem que ser mais organizada. E até a colocação das informações no sistema, para que a gente possa ter essas informações de forma mais organizada. Pontuando a importância das avaliações iniciais, né? A necessidade de reavaliar esse paciente, a integração entre os setores. Tiveram alguns conflitos de informação, como vários encaminhamentos, que às vezes é difícil. Até o paciente, né, não atualiza aquele dado na recepção que mudou de endereço.
A gente no sistema teve alguma dificuldade de alguns acessos, por exemplo, a questão do plano, né, como a gente disse. Às vezes no sistema estava como convênio, mas na verdade era uma judicialização. Então o terapeuta não sabia, mas está nesse processo, né? E foi isso. Fica claro para vocês, quando a gente começou a falar sobre é preciso ter um perfil para que, a partir desse perfil, o instrumento avaliativo ele possa ser melhor desenhado. Então, um serviço não pode simplesmente chegar e pensar no instrumento avaliativo, vou pautar ele na paralisia cerebral, né? De repente você começa a descobrir e não tem nada específico para o TEA. Aí a gente, com um perfil desse, começa a perceber que o volume de pacientes é cada vez mais sendo modificado, saindo de um para outro. Ou a clínica ou o serviço se adapta, ou ele, inclusive, vai ter que começar a botar alguns impeditivos, né? Priscila, tu queres falar rapidinho um pouco sobre o que você refletiu lá no curso desse final de semana, no sentido de que, eita, minha ficha, será que ela consegue ter algumas especificidades que vai dar conta de eu criar algumas métricas para conseguir acompanhar, por exemplo, critérios de alta e indicadores? Porque, pessoal, esse é a tendência. Por que a gente precisa ressignificar isso? E esse ressignificado é para que a gente consiga essas métricas e esses indicadores de saúde. Então, essa clínica aqui, por exemplo, quando Karen, como gestora, ela pede, né, Karen, vocês precisam trazer dentro de uma avaliação, qual é o teu maior desejo quando você pensa nessa ficha de avaliação ser refeita? Que a gente consiga, através da ficha, conseguir escolher alguns indicadores para que a gente possa ter uma comprovação de melhora real dos nossos pacientes. Eu acho que se a gente não conseguir tirar na ficha de avaliação indicadores para que a gente possa estar acompanhando esse paciente, a gente não está fazendo nada, né? A gente fica só tendo trabalho, e isso não vai dar um resultado, né? O que a gente precisa hoje dentro da fisioterapia, né, tanto basear em evidências, é apresentar o resultado, né? Porque a consciência de que o que a gente faz é muito importante, isso a gente já tem, mas a gente precisa quantificar isso, né? E isso, ao longo do tempo, vai renovando os protocolos da própria clínica, vai favorecendo a prática no geral, né? Então, assim, no Brasil, como é que funciona isso? Tem uma experiência de uma clínica na Bahia, que consegue uma recuperação muito melhor do que uma em Pernambuco. O que é que está acontecendo lá? Né? Por que o pessoal de tal canto consegue evoluir? Então, isso é que vai contribuir para as nossas profissões de saúde como um todo. E isso tem sido bastante difícil, bastante difícil. Aí, Priscila, achei interessante, que a gente já vem conversando um pouco sobre isso, e parece que no curso, no final de semana, de repente, alguma coisa cascavelhou no ouvido de Priscila, ela, entendi algumas coisas, né? A partir da troca de experiência, quando escuto um outro profissional conversando um pouco sobre isso. Priscila é da área da Traumato. Isso, oi, gente, boa noite. O curso, né, que a gente fez foi realmente baseado nas avaliações, na parte esportiva, principalmente, porque a ministrante, ela é fisioterapeuta, foi fisioterapeuta do pessoal de vôlei, né, e da seleção brasileira também. E agora, no momento, ela está no futebol. De vôlei feminino. Daquelas... Era daquele time das que foram meio que lesionadas para a seleção brasileira, que estava acompanhando. Ela foi responsável pela reabilitação delas e tal, né? Do time do Minas, né? Então, bem potente. Capaz de eles conhecerem. Era o curso da Natália Bittencourt. Né? Isso. E aí, ela falando lá, e ao mesmo tempo eu pensando aqui, né, na ficha que a gente tinha refeito há um certo tempo, e que caiu a minha ficha que eu precisava começar do zero, tudo de novo. Porque, assim, a visão que eu tive lá, do que ela passou para a gente, é que a gente precisa quantificar urgente o que a gente faz. Porque
que dá certo, dá. Porque a gente tem altas, a gente tem sucesso com mais altas e não é à toa que a gente tem uma fila de espera hoje de 15 pessoas para trauma. Então, assim, só que a grande dificuldade é quantificar isso. Só que ela passou para a gente que é muito fácil quantificar. Só que precisa a gente colocar na nossa prática e está se tornando uma coisa automática. Porque uma simples marcação do tempo que o paciente realiza, uma simples contagem de quantas repetições o paciente faz, isso já é uma forma de quantificar. E que a gente pensava que era um monstro de quantificar. Meu Deus, como é que a gente vai quantificar isso? E apenas marcando quantas repetições por determinado tempo, a gente consegue. E isso não precisa de aparelho especial, não precisa de recursos mirabolantes. Não, um relógio, um cronômetro, um goniômetro. Então, assim, eu saí de lá tão eufórica, que eu consigo dormir, Sim, eu quero fazer tudo que essa mulher faz. Eu quero porque, assim, a mulher contratam ela para avaliar, para dar Então, assim, isso são coisas que realmente é uma prática, mas eu conversei com ela particular no domingo, eu cheguei um pouco mais cedo, e Ela tanto perdeu o sono que chegou mais cedo no domingo. E ela me falou, Silana, não se desespere, dá certo. Agora, começar do zero realmente vai dar mais trabalho, porque você vai ter que arquitetar um corpo de avaliação de acordo com a realidade que você vive aqui, que você atende, o local. Mas, assim, quando você conseguir destrinchar a primeira, você vai ver. Vai ficar isso muito prático, muito fácil. E você vai ter como dizer, para ter limite de ombro, eu faço isso aqui, dá certo, porque eu tenho como mostrar que dá, quantificando. O paciente chegou desse jeito e saiu daquele outro jeito, porque quando chegou fazia uma repetição, quando saiu fazia 20. Então, assim, simples. E às vezes a gente está muito apegado a... que é uma coisa que a gente vem discutindo há muito tempo, né? Que a ficha tenha tudo. Que eu preciso botar tudo, eu preciso botar o máximo de coisas. E aí, no frigir dos ovos, hoje a gente, inclusive, vai conversar um pouco, quem já teve a oportunidade de usar a ficha que a gente reformulou, se realmente usa tudo. Eu fiquei doida justamente por isso, porque eu vou tirar um monte de coisa que não é necessário, feito testes clínicos, médicos. Não é necessário. Não é necessário. Para a gente fazer o diagnóstico funcional da gente, não é necessário os testes que a gente decorava na faculdade para fazer. Para a gente, não cabe nada. Resumindo, a gente pode se nortear só para ver se dá um positivo ali no job, para ver se só se correlaciona com o diagnóstico clínico. Mas para o diagnóstico funcional da gente não é necessário. A gente tem que fazer os testes funcionais que competem à nossa área. Fisioterapia é isso, diagnóstico funcional. Não adianta chegar com tendinite de ombro, diagnóstico clínico. Tudo bem, tá ali só para a gente fazer como as minhas fizeram. A gente fazer uma coleta de dados, mas o que vai determinar nosso tratamento não é o diagnóstico clínico, é o diagnóstico funcional. É o que a gente quer. Isso também, Pri, ajuda a nortear a conduta. Então, assim, se você sabe que os seus pacientes de ombro, né, você consegue em tanto tempo atingir um ganho de tanto. Se tem aquele paciente que não está atingindo aquele ganho, opa, tem alguma coisa errada aí. E na prática você já tem esse olhar, mas você não quantificou para saber assim, ele chegou na segunda semana, o paciente não evoluiu tanto na goniometria, não evoluiu tanto no número de repetições, alguma coisa não está indo bem. Aí pode ser alguma questão em casa, alguma piora naquela inflamação, enfim. E aí você consegue reconduzir o paciente. E algo que a gente vem falando, né, é a participação desse paciente nesse processo de planejamento. Então, com o paciente fazendo parte, não fica apenas como responsabilidade do terapeuta, eu tenho que fazer o meu paciente se recuperar 100%. Não. Eu vou dar a minha parcela, o paciente tem que entrar com a parcela dele de colaboração, eu digo paciente e família, né? E tem que se pensar junto, porque senão o paciente que você tinha condições de se recuperar em 3 semanas, às vezes leva 2 meses, né? Ele pode, além de ter um fluxo maior
traçar uma meta, né? Como profissional mesmo. Eu tenho que, em tanto tempo, dar alta para esse paciente, ou no caso da neuro, atingir esse objetivo. Né? É uma coisa que a gente viu muito no Facebook, a questão da complexidade, que ela abordou muito lá. Que ela fez um trabalho que ela fugiu meio da linha, que era aquela coisa linear, né? Que as patologias tinham a causa linear. O que é essa causa linear? Que tinha a patologia de ombro, era por causa disso. Não, hoje a gente já vê que é multifatorial, né? Então, é psicossocial. Então, a gente deve levar em consideração, sim, o trabalho que o paciente executa, como o paciente tem a vida em casa, com a sociedade, no trabalho, com o filho, com a mãe. Então, a gente viu lá que muitas patologias têm essa pior ou essa melhora dependendo do ambiente que ele está inserido. Então, é uma coisa muito forte. A gente até pode achar que ele tem alguma coisa lá aqui fora que... Não, mas será que essa... Não, é muito forte. Então, tem algumas patologias lá, de ombro, principalmente, que ela pontuou, que a gente tem que olhar o fora. E é outro ponto importante que eu achei bem legal que ela disse, que assim, a partir do momento que o psicológico está num nível muito, né, a gente tem que caminhar para uma área específica, tipo, caminhar para a psicologia. A gente não tem que ser psicólogo. Ela deixou meio isso bem claro. A gente, lógico, a gente ajuda porque não tem como. A gente conversa, né? Os pacientes gostam muito de conversar, mas a gente deixa bem assim, na mente da gente, que quando a gente achar que o problema psicossocial está no nível mais, a gente tem que caminhar para o colega, o psicólogo, o psiquiatra, para poder aliar ali o tratamento e a gente conseguir, né, avançar com isso. E aí a gente vê a importância da CIF, né? Que é onde entra as barreiras. As barreiras que, muitas vezes, a atividade da participação, né? Através da CIF, a gente consegue já começar a visualizar isso aí. Facilita essa linguagem, né, Jaque? Facilitação da linguagem, para a gente ver a questão do porquê está piorando. Porque às vezes você faz o negócio certo, o seu trabalho correto, mas a barreira que está dificultando, né? Então, assim, acontece muito com os pais, né? A gente tem criança, né? A gente dá um norte, a gente fala, mas se não fizer em casa, o que a gente pede para continuar, não é difícil o retorno, entendeu? Olha, fazendo uma síntese, assim, só para fechar alguns pontos. Fechar, que eu digo assim, né? Então, Priscila, ela trouxe muito uma abordagem da traumática por uma formação que ela fez esse final de semana, e como ela confessou aqui a Karen que não dormiu, então isso deve estar cascavilhando ali na cabeça dela, né? 70% da responsabilidade hoje, já tem estudos que falam que é do paciente, nesse seu contexto, né? A gente faz essa contribuição, mas não tem como a gente assumir isso, tem que ficar bem claro nessa relação. Ninguém reabilita quem não quer ser reabilitado. Isso. Né? Então, assim, na verdade, e quando a gente está falando de criança, aí isso toma uma dimensão maior, né? Porque tem o querer da criança e tem o querer da família. O idoso. Né? Do idoso também, né? É diferente no adulto jovem, nas pessoas que têm uma independência. Mas quando as pessoas dependem da família, tem que existir o querer do paciente e a vontade, o querer e o acreditar também da família, né? E aqui a gente está falando de nível ambulatorial, deixar bem claro, né? Porque imagina, numa UTI, essa discussão não existe. Vai estar o paciente a depender de como for, né? É outra discussão. Aí, quando a gente pensa na questão contextual e não linear, né? Tipo, isso sempre vai dar aquilo, entre outros contextos. O exemplo que Priscila trouxe, ela traz a questão da psicologia, mas aqui na realidade dessa clínica, entra a terapia ocupacional e entra a fonoaudiologia, não é verdade? Então, quantas vezes um paciente não está evoluindo na tua abordagem da terapia ocupacional? Isso pode acontecer, né, Jéssica? E vice-versa? Tem alguma coisa que tu possa contribuir, que tu acha que na avaliação faz diferença? E quando se fala em equipe? Um ponto, às vezes, principalmente para a pediatria, na avaliação, acho que um dos pontos que a gente tem sentido dele ter estudo aceitado na família e ver o que a família traz de demanda para o objetivo. Você me perguntar o que você quer que a criança melhore, o que você quer, enfim.
E a gente sente que, mesmo ela sendo atendida por várias áreas diferentes, às vezes o conselho dela é um só. E ela vai passando isso para todo mundo, para todas as áreas. Não sinta assim, ela vai para a fono. O que é melhor? É que aquele ande. A fono vai trabalhar a marcha? Não, mas, enfim, está dentro daquilo. Então, às vezes ela traz essa demanda. E às vezes a gente vai ter que começar a ir puxando dentro da família, para mostrando que existem outras vertentes a ser trabalhadas, outras possibilidades que vão ser trabalhadas ao mesmo tempo, para até que não se priorize trabalhar só uma coisa. Acontece muito isso. Normalmente é a marcha, que a família prioriza muito. Aí quando a criança começa a andar, percebe que a criança não está falando, mas a criança já estava com atraso de linguagem há muito tempo, mas isso não foi priorizado. Aí quando a criança começa a balbuciar alguma coisa, a criança já está maiorzinha, você pensa que a criança não tem independência em área nenhuma dela. Então, vai se atentando a outras áreas. Então, acho que um dos pontos que eu fui até percebendo de modificação mesmo da minha avaliação, de tentar já dar esse direcionamento para a família, de mostrar realmente o que é que eu estou querendo, o que é que eu tenho a oferecer para aquela criança. E acho que isso é parte realmente da avaliação para qualquer área, isso na verdade. Mas de sentir o que é que a criança, a gente tem o fim mesmo, profissional, de olhar para aquela criança, para aquela patologia, identificar os pontos positivos que ela pode evoluir, mas de tentar seguir da família, para também ter a contribuição da família nesse sentido. Não adianta dizer que eu quero que ele seja independente na alimentação, se em casa a mãe não estimula essa independência dele. Então, tem que estar muito casado esse querer, e na avaliação é o momento que a gente vai começar a sentir não só a demanda da família, da criança, e até o contexto mesmo. Como é que é essa família? Como é que se foi uma lesão recente, a parte emocional mesmo da família, ela está se envolvendo nesse processo todo. Tem diferença para a fonoaudiologia, Marcelo? Michele? Não, assim, aqui a gente trabalha muito global. Então, a gente pega o paciente e vai observando. Às vezes, vem logo para a fonoaudiologia e a gente vai observando que, de repente, está lá com a mãozinha fechada e a gente, como equipe, conversa e faz esse caminhamento. Eu acho isso muito importante, essa equipe interdisciplinar que a gente tem aqui. E, assim, conversando, trabalhando global, que a gente vai identificando, deixando bem claro os objetivos para a família, até para a família entender o que é que eu estou trabalhando. De repente, eu faço uma técnica parecida com a fisioterapia, com a terapia ocupacional, mas de repente eu tenho um outro objetivo, né? Então, de repente, a criança que está com a boquinha muito aberta, tem a alteração sensorial, então eu tenho que fazer um caminho mais longo até conseguir alcançar o meu objetivo. Entendi. Ô, Karen, vocês fazem reunião para essas devolutivas e traz a família junto. Mesmo os pais fazendo aquela carinha que está entendendo, que está concordando, sempre é assim. Não, Vocês têm exemplos assim? É comum chegar pais que vocês descobrem que não estão participando por uma negação e tal. É uma coisa que a gente estava até conversando antes de começar a reunião, que a gente tem famílias, né, como os pacientes são atendidos em diversos setores, várias pessoas conhecem o mesmo paciente, e a gente tem famílias que, assim, a gente conversa, às vezes, há um ano atrás, há 2 anos atrás, alguma colocação, e aí, às vezes, vem uma pessoa de fora e diz, tem que fazer isso. E aí a pessoa, então vamos fazer. Só que a gente já vinha falando como equipe há muito tempo. Então, a gente conversa, a gente registra, mas a gente estava começando a discutir possibilidade da gente investigar se realmente a família está entendendo o que a gente está dizendo, né? O senhor está entendendo? Então, repita, por favor, o que eu estou dizendo, né? Então, a gente está vendo essas possibilidades. Porque, como a gente falou, a reabilitação de uma criança ou de um paciente que seja dependente, ela passa muito pela vontade e pelo acreditar da família. E o acreditar passa muito pela questão da gente estar mostrando resultados também, né? Isso. E, assim, acho que a gente tinha se comprometido, minha gente, 1 horinha, né, Laura? Eu vi que tinha algumas pessoas perguntando se poderia fazer alguma pergunta, desde que não seja muito demorado, pessoal, porque, veja, essa é uma reunião de equipe que foi planejada e tem uma pressão grande para a gente conseguir demandar ações para a equipe, né? A qual cada uma dessas pessoas elas representam. Porque assim, eu não tenho nem como agradecer. Na verdade, nem sou eu que vou agradecer necessariamente, viu, Laura? Diga aí ao pessoal da executiva para fazer um agradecimento aí ao pessoal da Clínica Pepita Duran. Se eles quiserem enviar
Com certeza. Deveria tirar um print aqui de vocês. Isso, Faça tira uma um pose para print. tirar uma foto. Vamos fazer que tudo isso faz parte. Mas, assim, aproveitando para finalizar um pouco. Priscila Lavem diz assim, é simples. É simples, mas tem que ter fundamento. Tem que ter fundamento. A prática baseada em evidências, ela vem para isso. Só que não precisa a gente correr atrás de grandes coisas. Ninguém aqui está fazendo pesquisa. Aqui é uma pesquisa, é para prática clínica, né? E, assim, é importante todo mundo conhecer o perfil de quem atende, para pensar nos melhores instrumentos para serem avaliados, que não precisam ser caros nem sofisticados, eles têm que ser acessíveis para a nossa realidade, esse é outro ponto. Ele tem que deixar claro metas para a gente atingir, mas essas metas elas só vão ser possíveis se eu souber o que é que o mundo encontra por aí. Então, eu digo que a paralisia cerebral melhora se evoluir no GMFM tantos por cento, isso realmente é uma melhora significativa ou não? Lá na terapia ocupacional do mesmo jeito, na fonoaudiologia, esse tratamento em equipe, né? Como é que faz isso? Funciona ou não? Então, na traumática, na desportiva, preciso fortalecer especificamente um grupo muscular X. Precisa que eu da fisioterapia assuma isso? Será que não dá para eu botar para o educador físico de conversar e ter na minha equipe e, né, fazer essa distribuição? Então, também vejo uma outra coisa que ainda é muito escasso da gente ter na literatura, mas se consegue cada vez mais, é identificar a diferença mínima significante daquela variável que você está usando para a tua meta. Então, por exemplo, não é porque eu diminuí 2 de dor para uma pessoa que está em cuidados paliativos, e que a gente sabe que na literatura pode ser que já seja significante, para uma lombalgia qualquer, que eu digo inespecífica, essa diminuição de dores pode não representar nada. Então, procurem olhar a prática baseada em evidências para a prática mesmo, né? Para o dia a dia, e que o que esse grupo aqui está adotando como sendo melhor para eles, não significa dizer que é o melhor para cada um de vocês. Né? Não tem certo nem tem errado, tem um que é o melhor para a minha realidade. Certo? Então, acho que dá para a gente fazer o print. Karen, alguém tem alguma pergunta que poderia fazer rápido? E depois os demais... Ô, professora, perguntaram aqui onde podia encontrar esse trabalho, se é que ele é publicado, eu não sei, que as meninas apresentaram. Ou é só um trabalho? Esse trabalho que foi apresentado foi o seguinte, não tem que conhecer o perfil da onde eu trabalho, executo, elas fizeram uma relação no Google Forms de demandas e perguntas que elas queriam saber. Onde é que elas conseguiram isso? Da própria cabeça, das reuniões de equipe que já existiam. Um queria que tivesse... Cada setor contribuiu, sabe? E ali elas juntaram e fizeram uma espécie de análise de perfil desse serviço, né? Talvez, se vocês quiserem, pode dar, tipo, a sequência das perguntas, alguma coisa assim. Mas elas até pensam em começar a publicar algumas coisas, mas não... Não é o melhor artigo, mas eu falei isso baseado no meu TCC. Sim. Está publicado na revista acadêmica do UFPE, que é somato. Ele foi muito baseado nisso. Tu pode escrever o teu... Ela vai escrever aqui no chat o nome dela, do TCC da graduação, da terapia ocupacional, que já serve como uma base. O norte, né? O norte, tá? Mas isso é na realidade deste serviço, certo? Alguma pergunta mais? E aí, pessoal, tem perguntas? Foi ótimo, professora. A galera conheceu. Eu vou botar meu e-mail aqui. Qualquer coisa, quem quiser me pergunta, eu mando. Para a pessoa da avaliação. Jéssica está disponibilizando o e-mail dela aí no chat. E aí ela meio que assume a responsabilidade aqui com a clínica para tirar dúvidas de vocês, caso alguém tenha, quiser saber mais alguma coisa, tá bom? Ok. Ele está sempre à disposição, Tudo tá bem, certo? tudo bem. Pessoal, foi um prazer. Pelo menos, assim, queria agradecer de verdade a essa equipe que topou. Nossa, foi incrível. Hora. Muito obrigada. Eu acho que veio com muita prática. No final das contas, vocês viram o que é uma realidade. Aqui são 8 e quanto, minha gente? 8h15. A maioria desse pessoal está trabalhando desde as 7 horas da manhã. Já trabalha, acabaram a parte de assistência, Karen também.
E agora eles estão se dedicando à gestão. Então, isso é uma outra coisa. Nada vai cair do céu. Vai ter que ter horários destinados a isso, senão o cuidado ele não existe. Tá certo? Com certeza, foi maravilhoso. Eu acho que Pronto. muita gente não tinha tido acesso a esse tipo de informação ainda e foi ótimo conversar com vocês. Agora faça uma pose aí bonita que a gente vai tirar print. Uma pose. A gente também podia fazer um daqui para lá para mostrar, né, minha gente? A câmera eu fixei aqui, vai ficar ótimo, porque vai sair bem grandão. Deixa eu me achar Pronto, na só ajeitar pose. a câmera aí. Peraí. Peraí. Tira para trás. Já atrapalhando. Tá aqui, gente. Oi? Pronto? 1, 2, 3 e já. Karen saiu, que ela tá tão separadinha. Foi, tá saindo todo mundo. Tá saindo todo mundo. Deixa a gente tirar uma daqui com vocês aí. Tem alguém com celular que possa tirar daqui para pegar lá, ó. Ai, queria. Né? Bela, agora só queria foto assim. Olha a foto. Eu também deu. Tá aparecendo o computador e o celular? Quer dizer, quem enxerga tá vendo, né? Isso. Outra coisa que vocês estão vendo na prática é uma coisa que a gente chama de clima organizacional. Vocês percebem que há uma certa descontração, contribuição com piadinha, né? Isso faz com que o clima da equipe se mantenha bom, consequentemente no dia a dia isso se estende, tá bom? Foi Então, ótimo, beijos. professora. Geral tá elogiando aqui. A gente vai querer a gravação, tá bom, Laura? Mando sim a gravação. Mando Tá sim. bom, pessoal. Um beijo. Beijo.